Amado Deus, Pai Santo que está nos céus, nós te louvamos. Obrigado, Senhor, por mais um dia que tu nos concede. Obrigado pela tua graça, pela tua igreja. Obrigado pelos que estão sempre conosco, Senhor. Abençoa os meus irmãos, da graça, da vitória, ajuda em tudo. Abençoa os nossos ouvintes, Pai, nossos seguidores. Abençoa aqueles que terão contato com as nossas publicações. Ó Senhor, abençoa a tua igreja na cidade e no campo. Guarda, Senhor, as criancinhas, a juventude, cada família, toma em tuas santas mãos, os idosos. Querido Senhor, suplicamos a ti, meu Senhor, pelos nossos queridos irmãos que conhecemos e pelos que nós não conhecemos. Estenda, ó Deus, as tuas santas mãos sobre a igreja, dando graça e poder. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa Unicresce no Ar, programa da Escola Teológica União e Crescimento. Esta é a edição 1546, ano 32. O tema de hoje, o Senhor e a defesa do seu povo. O texto bíblico é Deuteronômio, capítulo 33, versículos de 1 a 11. Você é bem-aventurado em ler, bem-aventurado em ouvir, bem-aventurado em cumprir a palavra do Senhor. É possível, sim, aprender e praticar. Então, vamos à leitura. Deuteronômio, capítulo 33, versículos de 1 a 11. Esta, porém, é a bênção que Moisés, homem de Deus, abençoou os filhos de Israel antes da sua morte. Disse, pois, o Senhor veio de Sinai, e lhe subiu de Seir, resplandeceu desde o monte Parã, e veio com 10 milhares de seus santos. À sua direita havia para eles o fogo da lei. Na verdade, ama os povos todos. Os santos estão à sua mão, postos serão no meio, entre os teus pés, e cada um receberá das tuas palavras. Moisés nos deu a lei como herança da congregação de Jacó, e foi rei em Jesurum, quando se congregaram os cabeças do povo com as tribos de Israel. Viva Ruben e não morra, e os seus homens sejam numerosos. Isto é o que disse de Judá. Ouve, ó Senhor, a voz de Judá, introduza-o no meio do seu povo. As suas mãos lhe bastem, e tu lhe seja em ajuda contra os seus inimigos. E de Levi disse, teu Tumim e teu Urim são para o teu amado, que tu provaste em Massar, com quem contendeste junto às águas de Meribá. Aquele que disse a seu pai e a sua mãe, nunca os vi, e não conheceu a seus irmãos, e não estimou a seus filhos, pois guardaram a tua palavra e observaram a tua aliança. Ensinaram os teus juízos a Jacó e a tua lei em Israel. Puseram incenso no teu nariz e o holocausto sobre o teu altar. Abençoa o seu povo, ó Senhor, e aceita a obra das tuas mãos. Fere os lombos dos que se levantam contra ele e o odeiam, para que nunca mais se levantem. Louvado seja para sempre o nosso Deus. Meus amados irmãos, a bênção de Deus sobre as nações é um fato.
todo mundo de alguma maneira, exceção feita a algumas nações absolutistas, não falam em Deus, não reconhecem a Deus. Mas dentro delas existe alguém que tem temor de Deus. Às vezes sofrendo ameaça, mas mesmo assim existe. Agora, aqui é um texto que fala da relação do Senhor com Israel como povo especial. E nós vamos orar e aprender sobre isto. Bendito Senhor. Lemos a Tua palavra e pedimos, Pai, a Tua graça. Fala conosco. Ilumina, Senhor, o nosso entendimento, o nosso coração. Abre, ó Deus, os nossos olhos espirituais para contemplar as maravilhas da Tua lei, a glória, Senhor, que acompanha a manifestação do Teu amor. Pai bondoso, guarda os meus irmãos em todo lugar. Em nome de Jesus, pedimos e agradecemos. Amém. Meus queridos irmãos, nós que lemos a palavra, que acreditamos na inspiração plenária das Escrituras, que publicamos os feitos do Senhor através da Bíblia, eu faço isto por mais de meio século e louvo ao meu Deus porque cada dia mais eu me convenço do poder de Deus, da graça de Deus, da perturbação dos homens. O que é um homem, mesmo revestido de poder, conquistado de uma forma legítima através do seu povo, ou conquistado de uma forma perversa, leviana, muitas vezes fraudulenta, maculando a consciência do seu povo. Mas o que é um homem que vai lá há 100 anos, 100 e poucos anos, às vezes precisa passar a responsabilidade porque não serve mais para nada. Tivemos vários exemplos de líderes totalitários que num determinado momento tiveram que ser substituídos, ainda os seus cadáveres andando, seus cadáveres ainda se deslocando, mesmo com dificuldade, mas ainda eram vistos, fazendo a cena aqui, ali, acolá, sem poder fazer mais nada, porque é natural envelhecer, cansar, desgastar e morrer. E o que um nojento desse, ou daquele, poderia representar em termos de ameaça contra o Rei da Glória? Poderoso, santo, eterno, amoroso, cheio de justiça, que não descuida nunca e não tem rival. Só muita estupidez da parte do ser humano se opor a Deus de uma forma tão direta, como se fossem viver eternamente e pudessem realmente desbancar Deus. E estes elementos que assim agem, chega um momento que ninguém nem lembra mais deles. Moisés foi um homem de Deus, uma liderança levantada pelo Senhor, e ele já muito idoso. Moisés foi levantado por Deus lá em Midian, com cerca de 80 anos. Claro que naquele tempo era o calendário lunar, 80 anos, lá talvez fosse 70 e poucos anos, ou digamos, entre 60 e 70, entre 67, 68 e 73 anos. Mesmo assim, era muito tempo para um homem vivido, que tinha passado 40 anos no Egito, já estava com 40 anos em Midian. O Senhor chama dali, reveste de poder, naquela visão da sarça, tudo se transformou na vida de Moisés, e ele ainda passa 40 anos com Moisés e, digamos, no pior lugar do mundo, que era o deserto. Resultado, meus irmãos, quando ele está prestes a deixar
a sua função, e Deus diz a ele que assim como o Arão e outras lideranças que tinham morrido, ele também ia morrer. Bom, Moisés é instruído a abençoar o povo de Deus, e nesta nossa leitura está aqui descrevendo a bênção. Esta é a bênção com que Moisés, homem de Deus, abençoou os filhos de Israel, prestes a morrer, quando Moisés estava prestes a morrer, antes um pouquinho só. E ele disse, começa com uma poesia, glorificando a Deus: o Senhor veio de Sinai. Sinai era o deserto, o meio do nada. O Senhor veio de Sinai e lhes subiu de Seir. Seir é a região da Jordânia hoje. Subiu de Seir e resplandeceu desde o deserto de Parã, só lugares inóspitos. E veio com 10 milhares de seus santos. Aqui está mostrando, está falando, expondo a visão que Moisés tinha da glória celeste quando o Senhor manifestava a sua presença enquanto ele conduzia o povo. Diz que à sua direita havia para eles, para esses santos, para o seu povo, inclusive, o fogo da lei. O monte tinha sido isolado, ordem de Deus, e disse que até um animal, se tocasse no monte, seria morto. E o Moisés aqui é instruído a pronunciar uma bênção sobre o povo de Israel. Na verdade, o Senhor ama os povos. Todos os seus santos estão na sua mão. Postos serão no meio, entre os teus pés. Uma linguagem poética figurada, mostrando, digamos, uma criança no colo de um adulto. O seu povo, a sua mão, os seus santos estão na sua mão. Postos serão no meio entre os seus pés. A figura de linguagem é apontando uma criança no colo, entre os pés, entre as pernas de um adulto, sendo instruído. O versículo 3, a conclusão é: e cada um receberá das tuas palavras. Começa aqui no versículo 4, Moisés nos deu a lei. Assim como a criança é instruída e recebe, digamos, as primeiras informações do seu povo, o seu nome, o nome de seus pais, o nome de seus avós, o nome de seus tios, aquela instrução da criancinha que é feita pelos seus pais, pelos seus irmãos mais velhos, por alguém, às vezes pelo vovô, a vovó. Pois é uma linguagem bem acessível para qualquer pessoa absorver. Moisés nos deu a lei como a herança para a congregação de Israel. Israel não tinha terra no começo. Israel podia estar onde estivesse. Israel tinha esta herança. Israel tinha assegurado a sua existência, a sua proteção, a sua bênção. É tanto que Israel foi e é uma bênção entre as nações. Muito embora as profecias, por causa da rebelião de Israel em determinadas épocas, chamar a presença deles de maldição, porque seria usado por Deus o algoz daquelas nações. Aquelas nações seriam, digamos, um chicote para açoitar filhos rebeldes. No versículo 4, fica claro que foi Moisés que deu a lei. O mundo todo, o mundo que acredita e o mundo que não acredita na palavra de Deus. Mesmo assim, todos se referem à lei de uma forma ou de outra, e todos, de alguma maneira,
são obrigados a confessar que a lei que os judeus defendem, preserva e o mundo todo, de alguma forma, conhece a chamada Lei de Moisés. Isso faz parte da grandeza da revelação de Deus. No versículo 5, descreve poeticamente o Moisés. Eu acho isso lindo, maravilhoso, me alegra muito, me inspira a ensinar. Diz, foi rei em Jesurun. Referência a Moisés. Moisés, no 4º versículo, Moisés nos deu a lei como herança da congregação de Jacó. Foi rei em Jesurun. Foi rei em Jesurun. Jesurun é um nome poético do povo judeu, tanto da cidade de Jerusalém como da nação em si. Foi rei em Jesurun, quando se congregaram os cabeças do povo com as tribos de Israel. Aqui ele faz uma menção aos muitos povos que se opuseram à passagem, à existência e ao reconhecimento de Israel. Isso aconteceu do Egito, dos faraós, até hoje. A Rússia do Putin, a Ucrânia do Zelensky, o Brasil dos atuais, não tem nome, só tem mesmo a coroa da ignomínia. As potências ocidentais, do passado dos faraós até os dias de hoje, sempre houve estes que se congregaram contra Israel. Moisés foi rei em Jesurun, quando se congregaram os cabeças do povo com e contra as tribos de Israel. Aí vem uma benção pessoal que nós não concluiremos agora neste nosso pequeno espaço, mas poderemos voltar. Ele vai mencionar as tribos, nome após nome. E nesta leitura que fizemos, vamos ver somente Rúben no versículo 6, Levi no versículo 7 e Judá no versículo 11. Louvado seja Deus. Na verdade, nem aparece o Judá ainda. É só o... Vamos à conclusão aqui de Levi disse. Aliás, Judá é no versículo 7. No versículo 6 diz, viva Rúben e não morra. Era uma espécie de prova de vida, uma garantia de vida, que Israel sobreviveria com a composição que Moisés deixou. As 12 tribos. Viva Rúben e não morra. E seus homens, seu número, o seu conteúdo tribal seja numeroso. Algumas versões diz não sejam poucos. No versículo 7 diz, isto é o que disse de Judá. Ouve, ó Senhor, a voz de Judá, e introduze-o no meio do seu povo. As suas mãos lhe bastem. Judá tenha autonomia, força, vigor e defenda-se. As suas mãos lhe bastem e tu lhe sejas em ajuda contra os seus inimigos. Maravilha! E Levi, a tribo sacerdotal, vem detalhes maravilhosos. E de Levi disse, teu tumim
e teu Urim eram dois símbolos que representavam a vontade decisória de Deus. A decisão. Não se sabe muito bem o que eram isto, porque na destruição do templo e dos objetos, perdeu-se. Teu Tumim e teu Urim são para o teu amado. Ou seja, use para Deus. Que tu provaste em Massá, com quem contendeste junto às águas de Meribá. Aquele que disse a seu pai e a sua mãe, nunca os vi. Isto, meus amados, é falando sobre a conduta, a condição do sacerdote renunciar a tudo que é seu, incluindo os pais, para a consagração total e absoluta do seu viver para a obra de Deus e o serviço do homem. Aquele que disse a seu pai e a sua mãe, nunca os vi, e não conheceu a seus irmãos, e não estimou os seus filhos, pois guardaram a tua palavra e observaram a tua aliança. Ensinaram os teus juízos a Jacó. É o sacerdócio, a descrição do sacerdócio e o preço que o sacerdote paga, que vale também para os ministros de Deus hoje, quando são conscientes da sua chamada, do seu ofício, do seu serviço ao próximo. Ensinaram os teus juízos a Jacó e a tua lei em Israel. Puseram incenso no teu nariz. Ou seja, aqueles que trouxeram o incenso como oferenda, como oferta, para ser aspirado pelo próprio Deus. Aqueles que colocaram o holocausto no altar do Senhor, para fazer a reconciliação com o homem, a reconciliação do homem com Deus. Abençoa o teu povo, ó Senhor, abençoa o seu poder, o poder do seu povo, outras versões. Aceita a obra das suas mãos, fere os lombos, entra em ação para defender estes contra aqueles que o odeiam, e fere os seus inimigos para que nunca mais se levantem. Portanto, meus amados, uma mensagem gloriosa da relação de Deus com Israel e de Israel com o mundo. Que Deus nos abençoe, nos guarde, nos ajude, nos ensine a andar na sua santa presença e guardar o seu santo preceito. A nossa oração hoje é por um casal importante para minha alegria, O marido é o irmão Clerto Lourenço. Congregou comigo há muitos anos, até eu sair da terceira etapa e ele continua lá. E a esposa, a dona Eusanira, que congregou mais ou menos um ano, acredito, comigo. Depois perdeu o interesse, deixou de ir para a igreja, mas não deixou de ser importante para mim. Saber o seu bem-estar, saber da sua vida, no sentido da família. E vamos orar por ela. Orar pelo Alexandre, pela Rosa, pelo Benjamin, que a Rosa é a filha casada que mora com eles. Eles moram, uma família muito unida, que moram juntos, dando apoio uns aos outros. Então é a nossa oração. Querido Deus, Pai Santo que estás nos céus, nós te louvamos. Obrigado, meu Senhor, por mais um dia. Obrigado pela tua mão estendida sobre nós. Obrigado pelo teu poder glorioso. Obrigado, Senhor, por todo o teu povo e pela tua igreja em todo lugar. Guarda os meus irmãos, os nossos ajudadores, intercessores,
Toma em tuas santas mãos cada vida. Pai bondoso, Pai querido, agora te apresentamos, ó Deus, este memorial da oração. Tu conheces cada família, tu conheces os que estão enfermos, tu conheces os que estão bem, tu conheces, meu Senhor, os que estão duvidosos, estão fracos na fé. Fortalece, tu conheces, meu Senhor, a tua igreja. Tu é o pastor que conhece o teu rebanho. Amado Pai, estenda sobre eles a tua mão direita com poder e com graça. E agora, Senhor, a nossa oração específica pelo irmão Cleito Lourenço, a dona Eusanira, toma ela em tuas santas mãos, revela a salvação profunda, Senhor. Fala com ela, traz de volta a congregação, para que ela sinta, Senhor, o prazer de ouvir a tua voz, de aprender nos teus átrios, de dar testemunho, Senhor, da salvação e dos frutos da salvação, que é o testemunho da graça. Amado Senhor, guarda, meu Senhor, dona Eusanira e o Clerto, guarda, meu Senhor, o Alexandre e a Rosa, guarda o Benjamin. Toma em tuas santas mãos aquela família e os demais familiares, Pai. Amado Senhor, opera pelo teu grande poder na vida dos meus irmãos. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus vos abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.